E aí, amigos, estamos aqui novamente para mais uma aula desse tema tão cogitado no momento. Hoje nós vamos estudar o assédio moral e a justiça do trabalho. Bem, o assédio moral caracteriza-se por ser um dano moral, ferindo frontalmente os mandamentos constitucionais, inexistindo legislação sobre o tema. Ocorre que, tendo em vista tratar-se de relação laboral, tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que o processamento e a reparabilidade do dano moral alcança o direito trabalhista. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 114, estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar alguns tipos de ações. Vamos lá examinar quais são elas. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangido pelos entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Olha, meus amigos, percebem que a consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, vai aparecer aqui para a gente? Eu gosto de explicar para vocês toda a fundamentação, pois eu sei que vocês estão aí todos antenados e com a CLT pertinho. Vamos lá. No artigo 483 da CLT, nós vamos verificar as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho por parte do empregado. Isso mesmo, se vocês observarem cada uma das alíneas do artigo 483 da CLT, não vão encontrar a expressão assédio moral, mas claro que os termos ali existentes relacionam-se com esse tema. Se vocês examinaram a CLT, nós encontraremos que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, quando ocorrer perigo manifesto de mal considerável, quando não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Vamos lá, meus amigos, vamos avançar um pouco mais. A título de esclarecimento, aquele trabalhador que se sentir assediado moralmente deve buscar a justiça do trabalho no caso de ser regido pela CLT, e assim, através de um processo judicial, poderá rescindir o seu contrato de trabalho através da chamada rescisão indireta e será assegurado o seu recebimento de todos os direitos rescisórios. Mas calma, caso se trate de servidor público de âmbito federal, vai buscar a Justiça Federal para o processamento da demanda. E caso seja servidor público estadual, o processo também tramitará nas varas da Fazenda Pública e o Superior Tribunal de Justiça, STJ, já se manifestou que o assédio moral no serviço público pode ser considerado como ato de improbidade administrativa. E agora, complicou para vocês? Vamos ter calma. Nós teremos uma aula para explicar o assédio moral no serviço público. Mas vamos continuar. O ajuizamento de processo judicial é a última opção, pois inicialmente o assediado deve procurar os canais de comunicação da empresa, como por exemplo o setor de recursos humanos, a ouvidoria, e tentar resolver a situação. E aí vocês devem estar pensando, não vai dar em nada. Calma, gente. Se a pessoa entender que está sendo vítima de assédio moral no ambiente laboral, deve ficar atento e tentar coletar o máximo de provas para a instrução do processo, ressaltando que é importante que o assédio seja notório por outras pessoas no ambiente de trabalho, pois a prova testemunhal é de fundamental importância. Vamos agora passar para as provas. Pois bem, no que diz respeito à produção de provas, o assediado, além da prova testemunhal, pode coletar e-mails, gravações do ambiente ou conversas telefônicas, mas cuidado, merecendo a atenção para a gravação, uma vez que há divergências nos tribunais quanto à aceitação da gravação como meio de prova, mas encontramos muitas jurisprudências no sentido de não ofender o direito consagrado no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, quando tiver sido feito por um dos interlocutores. Amigos, vocês devem estar se perguntando pelo ônus da prova. Gente, no direito do trabalho, o ônus da prova incumbe a parte que alegar, conforme a disposição da CLT em seu artigo 818. Então, incumbe ao reclamante quanto ao seu fato constitutivo de seu direito, e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Vamos explicar melhor.
Nós também aplicamos subsidiariamente o Código de Processo Civil, e assim o artigo 373 do CPC merece ser destacado. Esse artigo diz que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vamos lá, vamos ver como ocorre isso na prática. Na prática, observamos que os depoimentos das testemunhas são as provas mais usuais. Ocorre que é muito difícil para o assediado requisitá-las, porque o assediador normalmente não pratica os atos publicamente e ainda os colegas de trabalho temem retaliação e até mesmo perder o emprego, e assim o que normalmente encontramos são os ex-empregados serem arrolados como testemunhas. Pessoal, a gente não pode deixar de citar acerca da sentença, como o juiz vai analisar essa situação. Para o julgador também há uma grande responsabilidade. Ao analisar todo o conjunto de provas, ele tem a preocupação de não cometer nenhuma injustiça que vá gerar consequências sociais e profissionais, caso o processo tenha êxito. O juiz também vai ter a sensibilidade para saber o que realmente ocorreu e fazer a justiça àquela pessoa que sofreu o assédio moral. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. A aula já está próxima do fim, mas eu gostaria de trazer para vocês uma explicação acerca do exame psicoemocional. Muitos tribunais entendem que o assédio não se define pelo resultado, e sim pelo comportamento do assediador. Então, a comprovação do dano psicológico é desnecessária para muitos magistrados, pois entendem que os fatos que devem ser comprovados e as consequências deles decorrentes são presumidas. Diferentemente, alguns julgadores consideram imprescindível o exame psicoemocional. É importante destacar a CLT em seu artigo 765, e assim estaremos diante da ampliação dos poderes instrutórios do juiz, conferindo poderes mais amplos na direção do processo. Os juízes das varas trabalhistas possuem ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Vamos agora encerrar a nossa aula falando para vocês que a CLT estabelece no artigo 482 as situações que constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador e a linha B, que se refere à incontinência de conduta ou mau comportamento. Logo, isso pode acontecer quando o empregado adota comportamento ofensivo, afrontoso no tratamento com os outros colegas de trabalho, desrespeitando os colegas e as regras da empresa. Vocês gostaram dessa aula? Acredito que tenha sido bem proveitosa nós tentarmos examinar a CLT e as suas disposições neste tema. Um grande abraço e até a próxima.